Quer ter mais praticidade na hora de escolher o que vestir? Na Insider você encontra roupas que oferecem mais praticidade e conforto para a correria do dia a dia. Use o cupom CORTES12 e ganhe 12% de desconto. O link está aí na descrição. Tempo, sabe? Sim. Um fim de semana, você não tem tempo durante a semana, tudo bem, porque você volta tarde. Sim. Teu filho vai dormir cedo. Vai bem, num parque, faz um piquenique no jardim, né? sim. Qualquer coisa simples, assim. Você sabe que uma vez eu vi um texto na internet, desses textos que a gente separa para reunião de pais? Sim. E falava assim que era um texto de um adulto contando dele criança, né? E dizendo que ele lembra que o pai chegava muito tarde do trabalho. E era um horário já que não era para a criança estar acordada, né? Então, que eles tinham um código que toda vez o pai, quando chegava do trabalho, dava um nó na ponta do lençol. E dava um beijinho. Né? E aí, vou chorar. E aí ele Pois sabia, ele assim sabia que o pai tinha passado ali. Exatamente. Mas você tem que... Essa presença do pai, da mãe... Mas você tocou o pai... a gente não sei se vai entrar nesse assunto ou não, né, do pai. Mas eu acho que a presença do pai, uma carência da presença do pai nas famílias, com as crianças. A criança sente muita falta da presença dos pais nessas pequenas coisas, Sim, sabe? Não é em trazer comida para casa, sabe? De comprar grandes presentes, mas estar aí, sabe? E muitas vezes o pai também não entende que o pouco faz sentido. Claro. Ele não entende. É o pouco. Eu vou te dar um exemplo pessoal meu, vou abrir assim, quando eu fui fazer a festa da minha filha de 15 anos, eu era professora, imagina, professor, todo mundo sabe, Brasil, não é segredo pra ninguém, a gente não ganha bem. Então, quando minha filha fez 10 anos, eu falei pra ela, olha, se você pretende ter uma festa com 15, tem que me avisar agora que eu preciso começar a guardar dinheiro. E assim foi, ela falou, não mãe, eu vou querer a festa, eu quero sim e tal, e começamos ela com 10 anos. E aí começamos a planejar. Quando foi chegando o próximo, eu falei pra ela, Má, sua festa vai acontecer, ponto. Sua festa, porque nós nos programamos pra isso. Mas o quanto vier a mais, vai melhorar a festa. Então, por exemplo, a minha mãe, vó, virou e falou, o vestido eu dou. Então, ela deu o vestido. E tal. E aí, o pai, que tinha a oportunidade de falar, o bolo eu dou... Porque o que muitas vezes os pais não entendem é que pra criança tem o mesmo valor. A mãe pagar a festa inteira e você dar o bolo, pra criança... Sim. Tem o mesmo valor. Não importa que um gastou 15 mil e outro gastou 300 reais. Você participou. É isso. E aí, quando ela foi conversar com ele, ele meio que mandou uma assim, não sei o quê. Porque na cabeça dele, ele imaginava, ou eu divido o valor, ou eu não posso participar. E não era essa a questão, sabe? A questão era, sua avó deu vestido, eu dou o sapato, então. Se ele desse o sapato pra ela, hoje ela iria contar, minha mãe deu a festa... Minha avó o vestido, meu pai o sapato. Meu pai o sapato, exatamente. Né? Então, é muito difícil até os pais entenderem que não é o quanto em dinheiro, em tempo e tal, mas é essa... A qualidade. É isso. É a qualidade, o amor com que você faz, o amor com que você dá um abraço, um beijo, sabe? Conta uma história. Às vezes são coisas tão simplesinhas, sabe? Sim. Tão simplesinhas. A criança é muito simples, é o adulto que complica. Sim. É o adulto que complica. Eu falo, às vezes o pessoal me pergunta como era dar aula, eu dou aula há 10 anos, né? E às vezes o pessoal Você me dá pergunta... aula ainda? Não. Mas às vezes o pessoal pergunta, como é dar aula? Porque as crianças e tal. Aí eu sempre respondo assim, gente, as 35 crianças é tranquilo, dura 70 pais e 140 avós. Aí é que é o problema. Nossa, mas isso é uma coisa que eu sempre falo, porque me perguntam, as crianças deram muito trabalho? Eu falo, as crianças nada. O pai que dá trabalho, o pai que não quer fazer, o pai que não quer entender, o pai que não quer colaborar, entendeu? Sim. O pai que combina com você chegar cedo para fazer um trabalho e acaba chegando tarde. Inclusive, isso tem saído, né, nos programas. Sim. Eu combinar com os pais, né, dividir as tarefas da casa entre ele e a mãe, porque ele trabalha, a mãe trabalha também, tudo. E o pai não chegar, não lavar a louça, por exemplo, essas coisas. Não e eu dar bronca, tarefas, e eu dar bronca na frente das câmeras, né? Porque... um pai que desautoriza a mãe quando é para cumprir uma tarefa. Isso é muito ou comum. uma mãe que desautoriza o pai. Isso é muito comum, gente, muito comum. E outra coisa também, de mãe, ao invés dela pegar a autoridade para ela, quando ela vê que ela não está conseguindo, ela fala, quando seu pai chegar. Que é uma maneira de assinar o seu atestado de incompetência, né? Sim. Total. Então, assim, eu não sou capaz, mas quando... Não. Né? Mas quando começou o programa, eu vou chamar a Super Nani, Sim. porque ela vai colocar a ordem em casa, ela vai Você virou a autoridade, né? Exatamente. Inclusive, eu escutava isso quando eu era criança. Você virou o homem do saco, né? Da nova geração. Eu falava, gente, para de brigar, senão vou chamar a Super Nani. Mas isso era muito comum, muito comum.
Inclusive, saiu uma matéria, não, uma notinha na Veja, quando Bolsonaro assumiu o governo, assumiu o presidente, eles falaram, colocaram na Veja uma notinha, dá para falar? Pode? Então, colocaram uma notinha na Veja dizendo que devia chamar a Supernanny para colocar limites nos filhos. Então, que isso faz 4 anos, sim, né? Quer dizer, sim. não faz tanto tempo, né? Sim. Quer dizer, o programa não estava no ar, isso que eu quero dizer. Mas ainda Sim. se usa essa expressão, vou chamar a Exatamente. Supernanny. Não, mas a expressão cantinho da disciplina ficou para sempre. Ficou para sempre. Ninguém fala mais, vai pro cantinho da disciplina. Exatamente, ficou, marcou muito. Que loucura. A expressão do cantinho da disciplina, ela veio traduzida ou ela foi criada aqui? Veio traduzida, foi adaptada, na verdade. Sim. Porque se chama, como é que se chama em inglês? Tem um nome especial isso aí. Mas era não me lembro em inglês como se chama. Em algum momento você vai lembrar. O Vitão vê pra gente. Quando eu lembrar, eu falo. Mas foi adaptado, né? Foi assim, quer dizer. Isso veio na Bíblia da Supernanny? Isso veio um manual que eles chamaram da Bíblia de Supernanny com todas as orientações do que tinha que acontecer, a roupa que eu tinha que vestir, como que eu tinha que entrar, é uma coisa mais formal, né? E depois mudar, né, para a parte de interação com as famílias. E que depois o programa, porque foi uma novidade para todo mundo. Foi. O SBT era a primeira vez que fazia, a produção também era a primeira vez, então todo mundo teve que aprender. Então, esse formato de trazer coisa de fora não era tão atual, não era tão comum. Não. Hoje em dia a gente está acostumado. Sim. Esse programa aqui já rola lá fora, tipo The Masked Singer já rola lá fora. Isso mesmo. Naquela época não tinha essa de como assim é de lá de fora e estão fazendo, né? Então no começo a gente seguia ao pé da letra, sabe? As orientações. Depois, como o programa fez sucesso e a gente foi aprendendo mais, eu fui aprendendo, eles foram aprendendo a produção, tudo, a gente foi seguindo as diretrizes, né? Porque é um programa comprado, mas adaptando. Então a gente ficou mais leve o programa. No começo era bem a postura da Supernanny era bem rígida, né? No começo, né? Depois não, mas depois foi ficando um pouco mais leve. Foi se adaptando, adequando a você também, né? Com a realidade, comigo também. Com as famílias. Eu fui aprendendo também, né? Sim. Quer dizer, teve uma evolução, né? O programa cresceu, acho que cresceu o programa. Tanto é que ficou tanto tempo no ar e depois eles reprisaram, né? Sim. Teve alguma família que você reencontrou? Sim, várias. Várias? Sério? Várias, sim. Mas reencontrou sem querer ou como é que foi? Então, o SBT fez uns reencontros. Fez um reencontro no programa da Hebe, fez outro reencontro no programa do Danilo Gentili também, com eles. Depois eu encontrei, quando eu fiz lançamento de livros, teve família, por exemplo, eu atendi uma família no Rio, e eu fiz um lançamento no Rio e essa família foi lá me visitar tudo. E